Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a delegação que nos traz o manifesto de insubmissão médica aos poderes político e económico, Dr. Alberto Jaime Marques Midões, cirurgião-geral, e o Dr. Mário Jorge Neves, médico especialista em saúde pública e medicina do trabalho. Em nome da Comissão de Saúde, nosso muito obrigada e os cumprimentos apresentados por nos trazer aqui esta petição. Queria só deixar aqui duas notas. Nós temos uma grelha de tempos que eu peço que tentemos cumprir, porque temos plenário às 15, então vamos dar 10 minutos iniciais, que podem dividir o tempo da forma que entenderem, depois damos 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e novamente 10 minutos para as respostas que entenderem. Eu aproveito para informar que a deputada Paula Santos, do grupo parlamentar do PCP, informou que não tem possibilidade para estar presente, mas temos aqui a assessora do PCP, também temos o assessor do Bloco de Esquerda, portanto, estamos devidamente e bem representados. Esta petição tem 9.273 subscritores, portanto será uma petição para ser levada à discussão em plenário. O meu nome é Susana Correia, sou deputada relatora desta petição do Grupo Parlamentar do PS, portanto mais uma vez bem-vindos e sem mais demoras passava já a palavra. Muito obrigada. Boa tarde, Sr. Deputado. Muito obrigado por esta honra de podermos ser recebidos nesta casa. E, de facto, o que é que este manifesto tem um ano, de pensamento e que se transformou numa petição com esse número de assinaturas no universo médico, que é vasto, mas não é assim tanto. Portanto, essas 9.000 assinaturas representam, de facto, uma participação muito grande dos médicos e surgiu num momento de grande dificuldade para os médicos, e quer do ponto de vista laboral, quer do ponto de vista profissional, foi o ano 2023, foi um ano de extrema dificuldade, porque saíamos de um período, de ausência praticamente de discussão do ponto de vista laboral com os sindicatos e, portanto, foi um período difícil, foi necessário, abordar, o Governo para se poder iniciar um processo negocial, que foi difícil e não chegou praticamente a lado algum, e simultaneamente vivia-se no plano profissional um momento difícil em relação à ordem dos médicos, fruto, da lei das associações públicas profissionais, que tinha sido, publicada em março e que determinou alterações profundas na regulamentação das ordens e, em particular, da Ordem dos Médicos. Nessa circunstância particularmente difícil para os médicos e, obviamente, para o Serviço Nacional de Saúde, entendeu-se, fazer este manifesto de insubmissão, porque se bem entendeu que, tudo teria a ver com algum grau de dependência do dito poder económico e também do poder político, na medida em que o impasse em 2023 era importante e o Serviço Nacional de Saúde estaria em crise e ameaçado, como continua. Passado um ano, estamos aqui e podíamos interrogar-nos o que é que aconteceu neste intervalo de tempo, se a situação melhorou ou piorou, e todos temos a ideia que a situação piorou, porque entretanto apareceu um fator imprevisto, que foi a alteração do Governo, uma nova legislatura, um novo Governo, e, portanto, todo este processo que, na interrupção da discussão, quer a nível, dos sindicatos, quer a nível da própria Ordem, passou para um terreno que não é o melhor, que foram, os movimentos inorgânicos que, se instalaram através das redes sociais e que determinaram, de alguma forma, alguma maneira de renegociar e apresentarem algumas propostas que depois ficaram, mais ou menos consagradas, muito naquilo que o Governo entendia ser, e se nós pudéssemos analisar todo o percurso, das inúmeras reuniões que foram sucessivamente adiadas e das quais não se concluiu praticamente nada, chegou-se a um ponto em que se revelou, de facto, um movimento que se traduziu numa crise grave que, felizmente, não correu mal, e que mostrou os pés de barro com que o sistema suporta, particularmente nos serviços de urgência do país. E, portanto, até o dia 31 de dezembro, houve, de facto, grandes dificuldades, fruto, de alguma
impossibilidade de discutir estes assuntos todos. E, portanto, a lei, aquilo que teriam sido compromissos assumidos em termos de governo com a Ordem dos Médicos, em particular sobre aquilo que seriam as implicações das alterações dos estatutos, acabaram por não se concretizar, e no dia 5 de janeiro, que é a data do aniversário do nosso atual bastonário, enfim, sem se terem em conta as alterações que teriam estado, em princípio, acordadas relativamente aos estatutos da Ordem dos Médicos, essas leis foram aprovadas e estão implementadas com graves consequências para aquilo que é a função reguladora da Ordem dos Médicos. E, portanto, verdadeiramente um ano depois, eu creio que estamos numa situação um pouco mais complexa. Foi feito um plano de emergência e de transformação que, digamos, pretende, com medidas conjunturais, pretende encontrar resposta para problemas que são problemas antigos e que eu creio que no imediato serão difíceis de resolver e que exigem uma outra solução que a breve prazo perceberemos da sua boa intenção, que é haver acordo sindical com os médicos no que diz respeito às suas carreiras, no que diz respeito aos seus salários, de maneira a poder, de alguma forma, fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde, porque seja qual for a solução, e tomando como verdade e boa fé que quem diz que defende o Serviço Nacional de Saúde o defende de facto, não há Serviço Nacional de Saúde sem médicos. E não há Serviço Nacional sem médicos motivados, dignificados, e, portanto, se isso não acontecer, teremos claramente dificuldades e o próprio Serviço Nacional de Saúde em risco. Portanto, o sentido deste manifesto continua atual, transformou-se numa petição, representa um universo significativo de colegas que subscrevem esta preocupação, que nós não nos assumimos nem como sindicatos, nem como... Eu sou a Ordem também, mas não nos assumimos muito nessa forma, mas somos, enfim, um movimento de consciência cívica, médica, que procura trazer ao debate, onde for possível, digamos, a urgência ou a premência de se encontrarem caminhos e soluções que, por um lado, defendam o Serviço Nacional de Saúde, que é o essencial, e, por outro lado, permitam o retorno dos médicos ao seu serviço, porque eu estou convencido, ao fim destes anos todos de trabalho, que os médicos querem e gostam do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, Dr. Alberto Milhões. O Dr. Mário Neves, a continuar. Boa tarde a todos os senhores deputados e deputadas. Chamar aqui também a atenção para alguns aspectos. É que este manifesto, e já foi aqui dito pelo meu colega Alberto Milhões, este manifesto surge num momento em que existia uma agudização dos problemas profissionais e do próprio funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, encerramentos de urgências, encerramentos de consultas de especialidade e, portanto, por um lado, esta agudização dos problemas do SNS, a agudização dos problemas dos médicos também, e também uma insatisfação que começou, de facto, a percorrer a classe médica relativamente aos resultados negociais que, nesse ano, existiam relativamente às próprias organizações representativas dos médicos. A sua capacidade de formulação reivindicativa começou a denotar alguma inconsistência, não se abriam perspectivas de negociação a nível do movimento sindical e da própria ordem em torno dos estatutos e em torno do ato médico, que é uma medida basilar para se regular e até, perdoem-me a expressão, disciplinar o exercício da profissão médica, porque a ordem tem um papel insubstituível nessa regulação. Aliás, nós temos a tradição, a nível da Europa, de sermos a classe profissional médica com maior grau de exigências relativamente a todo o processo formativo e de regulação da profissão médica. Assim, surgiu a ideia
perante o clamor de insatisfação que nós íamos vendo nas redes sociais, íamos vendo nas conversas com os nossos colegas nos locais de trabalho, surgiu esta designação de insatisfação médica relativamente aos poderes político e económico, como uma forma desta designação reforçar o caráter autónomo e independente deste movimento cívico. De facto, não se trata de um movimento que seja inorgânico, tendo em conta que teve cerca de 200 proponentes, portanto, que foram faces visíveis deste movimento. Em 15 dias recolheram 9.500 assinaturas e, por outro lado, também tem hoje uma comissão coordenadora com várias dezenas de médicos de todo o país e das várias especialidades e, portanto, o que é importante ressalvar são dois aspectos. Por um lado, este movimento não irá invadir as competências legais próprias, quer dos sindicatos, quer da Ordem. Até porque não vai negociar nada com a tutela. O que nós pretendemos deste movimento é que seja um movimento de reflexão e de proposição, tendo em conta que, a atividade de reflexão das próprias organizações representativas dos médicos neste momento é uma atividade bastante diminuta. Não se conhecem documentos estratégicos, não se conhecem outro tipo de propostas participadas a nível dos médicos e, portanto, nós assumimos já, não somos nós os dois, mas já a nível da Comissão Coordenadora deste movimento, nós assumimos como um movimento de reflexão e de proposição. Finalmente, a interligação estreita, indissolúvel, entre aquilo que são as movimentações e as reivindicações dos médicos e aquilo que é a própria missão do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde tem funcionado, ao longo destas décadas, como uma almofada social, como um amortecedor das injustiças que as regras do mercado e do sistema económico geram. E tem sido também um elevador social que tem possibilitado aumentar o grau de coesão social da nossa sociedade. Daí que nós consideremos que o trabalho que estamos a fazer é um trabalho com duas frentes intimamente ligadas. É procurar chamar a atenção para os problemas que não têm tido solução a nível dos médicos, mas simultaneamente frisar muito bem que a resolução destes problemas é a tábua de salvação do Serviço Nacional de Saúde. Que sem isso, e isto não tem nenhuma perspectiva corporativa, são dados objetivos que têm muitas e muitas décadas, desde a década de 1950, é que o Serviço Nacional de Saúde depende em grande medida da capacidade que os médicos têm de formular propostas para a resolução dos problemas com que se debatem no dia-a-dia no funcionamento dos serviços públicos de saúde. Portanto, basicamente, são estas as perspectivas que gostávamos de vos transmitir. Muito obrigada, Dr. Mário Midões. Eu passava então a palavra ao grupo parlamentar do PST. Sr. Deputado Miguel Guimarães, até 5 minutos, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Dr. Mário Jorge Neves, querido amigo, Dr. Alberto Midões. É um prazer estar aqui convosco. Nós estamos aqui representados pelo seu coordenador da saúde nesta comissão da área do PST, a sua vice-coordenadora e também com a Sofia Carreira e eu próprio como vice-presidente do grupo parlamentar do PST. Estamos aqui em força porque achamos que este documento é um documento importante. É um documento que releva vários aspectos daquilo que é a saúde em Portugal que são absolutamente fundamentais e que muitas vezes acabam por ser ultrapassados pela espuma dos dias, em que muitas vezes se perde tempo a discutir questões que não têm qualquer relevância ou não têm relevância significativa e deixam-se para trás questões com mais relevância. E por isso eu não posso deixar de vos transmitir o agrado com que pude verificar esta petição, que aliás é assinada por 9.273
pessoas, neste caso, são todos médicos, julgo eu, espero não estar a dizer nenhuma barbaridade, são todos médicos, ou seja, é uma percentagem muito significativa dos médicos portugueses, na defesa daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e a carreira médica. A carreira médica, de facto, é uma parte estruturante do Serviço Nacional de Saúde. Sem carreira médica, deva-se dizer que não tinha existido Serviço Nacional de Saúde. A carreira médica é que dá origem à existência do Serviço Nacional de Saúde, e vale a pena sempre lembrar isso, através dos seus fundadores prévios à altura em que o Dr. António Arnaud assinou a existência oficial do SNS. Estamos a pensar, por exemplo, no professor Miller Guerra, entre muitas outras pessoas. E a carreira médica funciona como uma estrutura muito importante. Isto é, se nós não tivermos uma carreira médica que seja flexível, em que sejam valorizados aquilo que são o trabalho que os médicos fazem no SNS, que têm, obviamente, possibilidades como flexibilidades de horários, enfim, a sua forma geral seja modernizada e atualizada, dificilmente nós conseguimos captar mais médicos para o SNS. E este é um problema real, é um problema que já existe desde há alguns anos, que se tem vindo a agravar paulatinamente, mas a verdade é que até agora não foi resolvido, apesar das negociações que têm existido, seja com os sindicatos médicos, e aqui a carreira, enfim, nos seus aspectos mais sindicais, são mesmo com os sindicatos médicos, e aquelas que também podem decorrer da ordem dos médicos, nomeadamente naquilo que é as várias categorias, enfim, aquilo que no fundo tem a ver com as qualificações profissionais dos médicos. E é óbvio que dentro daquilo que reclamam, e bem, falam também de duas coisas que eu acho que são fundamentais. Uma que tem a ver com o respeito à dignidade e à valorização. É assim, é fundamental que as pessoas que constroem todos os dias o SNS, que todos os dias salvam milhares de vidas no SNS, sejam respeitadas e a sua profissão seja dignificada. Este aspecto é um aspecto que eu acho relevante. Eu sei que houve recentemente uma negociação entre os sindicatos e o anterior Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, em que foram acordadas algumas questões, mas não todas, ficaram questões em aberto, que obviamente têm necessidade de voltar a ser negociadas com o atual Ministério da Saúde. E a questão do ato médico. O ato médico tem sido um paradigma no meio disto tudo. As pessoas da sociedade civil, e se calhar até fora da sociedade civil, ainda não perceberam que o ato médico existe, não para proteger os médicos, mas para proteger os doentes. Os nossos doentes, quando estão com um profissional de saúde, têm que saber o que é um médico, o que é um enfermeiro, o que é um técnico superior, o que é um farmacêutico, etc, etc. E, portanto, o ato médico é uma peça fundamental em termos legislativos que nos permite, de facto, regular a profissão médica de uma forma mais fina, que permite, de facto, que os médicos façam aquilo que sabem fazer e não ultrapassem aquilo que podem ser as suas próprias competências dentro da sua especialidade, da sua competência ou da sua subespecialidade. E, portanto, de facto, o Estatuto da Ordem dos Médicos foi publicado, para além de não terem atenção esta formulação do ato médico, que aliás já existia em regulamento e que já tinha sido usada mais de 100 vezes pelos tribunais para tomarem decisões sobre determinadas matérias, tem também aquela questão única, que é complexa, que é de incluir em órgãos disciplinares pessoas de fora que não são médicos. Ora, bom, quando eu era bastonário da Ordem dos Médicos, todas as semanas designava médicos para darem apoio aos juízes para tomarem decisões. E agora nós estamos ao contrário, dentro da Ordem dos Médicos, que é termos pessoas que não conhecem bem aquilo que é o Código Deontológico do Médico, que não conhecem a profissão, que não conhecem a medicina, a tomarem decisões sobre se o médico fez ou não uma prática médica, sobre se o médico está a utilizar aquilo que são as melhores práticas em termos da sua própria especialidade. E, portanto, vou terminar, porque já estou nos 5 minutos, precisamente, agradecendo mais uma vez a vossa presença e dizerem que contam, obviamente, com o nosso apoio nesta base da negociação que tem que existir, que obviamente terá que ser naturalmente com o Governo. E muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Irene Costa. Muito obrigada. Sr. Presidente, cumprimentá-la, cumprimentar os colegas, cumprimentar o Dr. Alberto Midões e o Dr. Mário Neves. É um gosto tê-los cá. É um gosto partilhar também convosco estas preocupações que nos trazem, porque as vossas preocupações são também as preocupações do Partido Socialista, que é a prestação de cuidados de saúde cada vez mais próximo dos cidadãos, eficientes e acessíveis. Eu queria aqui, nesta intervenção, deixar ficar uma nota de concordância com aquilo que escrevem no manifesto e que estive a ler e que temos que concordar com o que lá está, relativamente à questão do SNS e relativamente à questão das carreiras,
mas também deixar aqui uma nota de discordância quando dizem que a carreira médica é o inimigo interno que urge liquidar. E discordar precisamente porque, como disse o Dr. Mário Neves, os médicos são mais do que parceiros no Serviço Nacional de Saúde e na prestação de cuidados de saúde. Os médicos, mais do que parceiros, têm que ser mesmo amigos para poder desenvolver o trabalho que desenvolvem, para poder fazer o que fazem, para vestir a camisola desta prestação de cuidados e trabalhar como trabalham, como temos visto, como temos a possibilidade de ver. Uma nota de concordância quanto àquilo que dizem relativamente ao SNS. De facto, o SNS é uma das maiores conquistas de Abril, e recordar aqui a todos uma coisa que todos sabemos, que há 50 anos quem não tivesse posses morria por falta de cuidados. E há 50 anos, não é há 500, é há pouco tempo. E dizer que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde veio colmatar esta desigualdade, esta injustiça que era tremenda, e possibilitar que todos pudessem ter cuidados de saúde. O Partido Socialista é um defensor acérrimo do Serviço Nacional de Saúde, é um defensor acérrimo das categorias e da progressão nas carreiras. Tivemos esse exemplo agora recentemente com a requalificação de 17 mil enfermeiros da constituição da carreira técnico de saúde, e estávamos em negociações com os médicos no sentido também de promovermos e de vermos a melhor solução relativamente às carreiras. Infelizmente houve uma interrupção da legislatura e não foi possível continuar esse trabalho. Mas temos também que dizer que nos últimos anos o Partido Socialista tem investido no orçamento relativamente à área da saúde, até com um dos maiores investimentos na área da saúde, mas mais do que o investimento em termos monetários, é o investimento em termos de estratégias e em termos de novas orientações para resolvermos essas questões de funcionamento, mas também as questões relativamente às carreiras. E quando diziam que tínhamos que fazer uma reflexão sobre essas questões, eu queria ouvir-vos qual é a vossa reflexão que fazem sobre a constituição das USFs modelo B e de que forma é que isso vai impactar também na carreira dos médicos. A questão da dedicação plena também, que tivemos uma forte adesão dos médicos à dedicação plena. Qual é a vossa posição sobre as ULS e de que forma é que também esta Constituição poderá de alguma forma ir ao encontro daquilo que são as vossas pretensões? O Soutor falou também da questão do plano de emergência e transformação, deu-nos aí uma perspectiva sobre aquilo que é o vosso pensamento sobre este documento, se quisesse aprofundar um bocadinho mais para que possamos perceber melhor qual é a vossa posição e de que forma é que também pode impactar naquilo que são as vossas pretensões. E recentemente o Ministério da Saúde, houve uma notícia que diz que pretendia alterar o regime de recrutamento de recém-especialistas por oposição ao que o PS fez em 2023 com o concurso nacional para a MGF e Saúde Pública e a contratação direta pelos hospitais e para os especialistas hospitalares, e perguntar-vos também qual é a vossa posição sobre estas alterações, para que possamos compreender melhor as vossas preocupações, aquilo que julgam que é melhor para vocês, para continuarem a serem de facto os amigos e os parceiros do SNS e da saúde em Portugal. E em nome do Partido Socialista agradecer mais uma vez a vossa presença e dizermos que daremos boa nota destas preocupações, destas vossas preocupações, que são também as nossas preocupações. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Sónia Monteiro. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Alberto e Dr. Mário Jorge, obrigada pela vossa presença e mencionar que o Grupo Parlamentar do Chega é a favor do SNS e estamos sempre convosco, mas, no entanto, eu tenho aqui algumas questões que eu acho pertinentes e que irei colocar. Por exemplo, no vosso manifesto, e passo a citar o que lá diz, que a degradação continuada do direito constitucional à saúde por via de políticas sucessivas de desinvestimento nos serviços públicos de saúde e da aplicação cega de cartilhas neoliberais de transformação deste direito num qualquer bem de consumo sujeito às leis de oferta e da procura, conduziram à atual situação de profunda crise na prestação dos cuidados de saúde. Portanto, eu pergunto, a que cartilhas neoliberais se referem? O Orçamento de Estado de 2024 tem para a saúde uma dotação de despesa total consolidada de 15.709,4 milhões de euros, o maior de sempre.
Apesar deste facto, temos um SNS com inúmeros problemas e incapaz de atender às reais necessidades das populações. Por isso, na vossa opinião, qual a razão para o SNS apresentar todos estes problemas, apesar dos reforços sucessivos do orçamento para a saúde? As parcerias público-privadas representam uma abordagem inovadora na gestão pública, focada na construção de infraestruturas e na prestação de serviços públicos, com o objetivo de otimizar o desempenho tanto do setor público quanto privado. Atualmente, um número crescente de países adota o modelo de parcerias público-privadas, seja no campo das obras públicas tradicionais ou desenvolvimento de serviços. Em Portugal, no contexto do SNS, as parcerias público-privadas emergem como um novo mecanismo para a provisão e contratação de cuidados de saúde públicas, abrangendo tanto os cuidados especializados e diferenciados em hospitais, quanto os cuidados primários e continuados de saúde dentro do nosso sistema jurídico. Num relatório recente, o Tribunal de Contas afirma o seguinte: as PPPs geraram poupanças para o Estado. Estima-se que tenha havido uma poupança para o Estado de cerca de 203 milhões de euros entre 2014 e 2019. As PPPs foram, na generalidade, mais eficientes do que a medida dos hospitais de gestão pública, do seu grupo de referência. As parcerias PPPs, ou parcerias público-privadas, possuíram padrões de qualidade mais exigentes que os hospitais públicos, por haver penalizações financeiras para as entidades privadas e em caso de incumprimento das matrizes contratuais de desempenho. Contrariamente, os hospitais de gestão pública não possuem o mesmo mecanismo de incentivo ao bom desempenho. Por isso eu questiono: reconhecem os benefícios das parcerias público-privadas no âmbito da saúde? O setor social desempenha um papel crucial na saúde e no Serviço Nacional de Saúde em Portugal, complementando a oferta de cuidados de saúde e garantindo uma rede de apoio essencial para a comunidade. As instituições sociais, como a IPSS e Misericórdias, contribuem significativamente para a prestação de cuidados continuados e paliativos, aliviando a pressão sobre os hospitais e promovendo a inclusão social dos mais vulneráveis. A colaboração entre o SNS e o setor social é fundamental para assegurar uma cobertura abrangente e equitativa, promovendo a coesão social e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Por isso, na vossa opinião, sobre o papel do setor social na prestação de cuidados de saúde em Portugal, qual é a vossa opinião? E, por fim, no Plano de Emergência de Saúde, recentemente apresentado, encontramos medidas muito assentes em incentivos casuísticos, sem uma política integrada e integradora. No recurso ao setor privado e social, o que, se não tiver subjacente uma avaliação rigorosa, pode levar a um aumento substantivo de custos no SNS, sem os correspondentes ganhos em saúde para os doentes. Também o documento não menciona explicitamente o envolvimento dos profissionais de saúde na elaboração e implementação das medidas. A falta de consulta e colaboração com os profissionais que estão na linha da frente pode resultar em soluções que não são práticas ou eficazes na realidade do dia-a-dia. A ausência de feedback dos profissionais pode levar a uma resistência à implementação das novas medidas. Neste sentido, pergunto: que avaliação fazem do Plano de Emergência de Saúde? E, mais uma vez, agradecer a vossa presença cá, e o Grupo Parlamentar Chega estará sempre no apoio ao SNS. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dr. Alberto Midões, Dr. Mário Neves. Percebemos que temos aqui um conjunto de temas que faríamos uma mesa redonda, mas a verdade é que essa vossa capacidade de síntese para 10 minutos nessas respostas finais gerirem da melhor forma. Muito obrigada. Vamos lá ver.
primeira nota que eu gostava de vos transmitir, e está aqui o meu colega e amigo Miguel Guimarães, que foi bastonário da Ordem dos Médicos, que sabe perfeitamente que é verdade aquilo que eu vou dizer. Portugal, desde há larguíssimas décadas, tem o modelo de formação médica mais desenvolvido, mais exigente, pelo menos de toda a Europa. Portanto, só para ter uma ideia, um indivíduo que vai fazer a especialidade na Alemanha, consoante o diretor de serviço, esse internado pode ter 2 anos, 3 anos, 4 anos, varia. E depois os critérios de avaliação também variam de serviço para serviço. Nós temos tudo padronizado. Quem entra numa especialidade está em pé de igualdade em qualquer ponto do país. Todos têm os mesmos parâmetros, o mesmo sistema de avaliação e, portanto, não é por acaso que os países mais desenvolvidos da Europa, quando andam à procura de profissionais, o primeiro país onde vêm, se me permitem a expressão, assentar arraiais para recrutar médicos, é aqui. Montam a tenda num hotel de Lisboa, fazem entrevistas e oferecem 4, 5, 6 vezes mais. Sim, sim. Portanto, depois de chamar a atenção para o outro aspecto, esta simbiose entre aquilo que são as movimentações reivindicativas dos médicos e aquilo, eu já não sei que horas é que comecei para controlar ali. Está com 1 minuto e 50. A simbiose entre as movimentações médicas e os avanços na prestação dos cuidados de saúde vão a meados da década de 1950, quando para os jovens médicos de então não se abriam perspectivas profissionais, havia uma degradação generalizada dos serviços de saúde, mas a saúde era, como nós dizemos no documento, também uma mercadoria na altura, porque só não pagava os cuidados de saúde que recebia quem apresentasse um atestado de indigência passado pela respectiva junta de freguesia. Isto era de uma indignidade humana e social atroz, não é? Quanto às questões que foram aqui mencionadas, fala-se, e a senhora deputada do Partido Socialista falou nisso, há uma questão que é óbvia, porque os números estão aí. Houve, nos últimos anos, um enorme investimento, foram canalizadas verbas, como provavelmente nunca tinha acontecido, para o Serviço Nacional de Saúde. Mas o problema que existe é que nós estivemos a colocar dinheiro num saco sem fundo. Porque se faz um investimento brutal na área da saúde e se não se muda a organização e o funcionamento dos serviços de saúde, é dinheiro que é completamente desperdiçado. Aliás, o setor da saúde é neste momento o setor onde existe uma contínua incorporação tecnológica. E nós sabemos da história e da evolução da economia que sempre que houve incorporação tecnológica acrescida num dado setor de produção, houve a necessidade inadiável de alterar os modos de organização da produção e do trabalho. E isso não acontece há décadas. Desde a lei de 1988, que nada nem ninguém mexe na organização dos serviços de saúde. E temos uma lei de gestão hospitalar e de gestão dos serviços de saúde que é iníqua, porque promove o comissariado político. As pessoas são lá colocadas não pela sua competência, mas por uma questão de clientela da formação partidária que num dado momento está no poder. E isto tem sido uma sangria desatada na desmotivação dos profissionais. Vou andar mais depressa. Dedicação plena. A dedicação plena é uma medida altamente positiva, como foi em 1990, com o Decreto-Lei 73/90, feita, na altura, pela Leonor Beleza, que criou a dedicação exclusiva. Aliás, eu nem percebo porque é que se inventou este nome de dedicação plena. A dedicação exclusiva é objetiva e a dedicação plena, sendo
voluntária, como acontece, é uma medida que permitirá não só fixar mais médicos ao serviço de saúde, como inclusivamente permite-lhes ter uma maior dedicação ao funcionamento contínuo, integral dos serviços de saúde. Tem de ser objeto de um enquadramento organizativo que não existe agora. Que perspectivas, colocou as perspectivas neoliberais? É a agenda que está há décadas em funcionamento na Europa. Começou com a Thatcher na Grã-Bretanha e tem-se generalizado por via da União Europeia. Quer dizer, é o que existe. Aliás, nem ninguém esconde já isso. Quanto às PPPs, se nós vivêssemos há 50 anos atrás, eu admitia que quem tem responsabilidades políticas, não me estou a referir diretamente a si, porque tenho ouvido muita gente dizer a mesma coisa, é que, de facto, hoje a informação está de forma acessível, instantânea. Bem, e nós temos os resultados da experiência do Canadá e da Grã-Bretanha. As PPPs foram um desastre. Acabaram todas privatizadas nas mãos de multinacionais americanas e, inclusivamente, sul-africanas. Eu tenho estudado esta matéria há muito tempo. E depois, em vários países também, foram aplicadas e não houve medida, não houve retorno social, não houve retorno económico. Porque a senhora deputada disse, houve poupanças para o Estado, mas quem é que fez esse estudo? Não houve nenhum estudo independente no nosso país. Mais, as PPPs que existiram até há uns anos atrás, essas não mostraram que funcionavam mais e melhor do que os outros serviços públicos de saúde. Rigorosamente igual. Os tempos de espera, tudo igualzinho. Quer dizer, deve haver um vírus que contamina as paredes dos edifícios e para quem lá vai, seja a forma de gestão, fica tudo emparelhado com o mesmo tipo de perspectiva. Vou acabar chamando a atenção para o setor social. O setor social, na minha perspectiva, é natural que vocês tenham claramente presente que eu e o António Midões estamos aqui a transmitir, Alberto Midões, eu troco sempre o nome, pá. Estamos aqui a transmitir aquilo que é a nossa opinião, fruto de algumas conversas. Nós não temos nenhuma posição do movimento sobre estas matérias. O setor social é fundamental, na minha opinião. Porquê? Porque não busca o lucro. Não está a engordar acionistas. Não tem ânimo lucrativo e pode ser um bom aliado na perspectiva da recuperação dos tempos de espera, de resolução de alguns problemas pontuais do Serviço Nacional de Saúde. Finalmente, e vou acabar, que é o documento que nós elaboramos não refere muita coisa, é verdade, mas foi sobretudo um grito de alerta. Não é um programa de governo, um programa alternativo àquilo que se passa, é um grito de alerta em torno de vários dos problemas que afligem os médicos e o SNS. Iremos desenvolver a nossa atividade naquela perspectiva da reflexão e da proposição e certamente poderemos ter a oportunidade de nos voltarmos a encontrar para discutir mais no concreto aquilo que são os problemas que todos nós sentimos e que são dramáticos. Porque eu, como médico, a dada altura digo isto. Epá, então, mas se está assim, quem é que me vai tratar se eu entro num hospital? Eu já tive que entrar 2 vezes em situações de extrema urgência. E, de facto, nós temos, como profissionais de saúde, temos esta preocupação. Que se colocam, por exemplo, com aquelas empresas prestadoras de urgências, que têm prestadores individuais, que saem muito mais caras ao Estado do que pagando aos médicos da respectiva instituição e que nós não podemos continuar a... Diz, desculpa? É isso mesmo. Pronto. Já desabafei. Eu gostava só há 2 outras coisas que eu gostaria de dizer. A questão, digamos, do neoliberalismo na saúde
traduz-se um pouco naquilo que eu ouvi a Pilar del Rio, a viúva de Saramago, uma vez dizer, que nos fazem crer que direitos são privilégios e, como tal, dispensáveis. E, portanto, as políticas dos direitos que vão consagrados na Constituição, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, têm que ser garantidos exatamente como direitos. E o problema é, nesta transição, que foi acontecendo um pouco por toda a Europa, não sei se é uma cartilha, ou seja, se há muita gente que diz, e daí por isso que é o conceito de cartilha, mas a verdade é que direitos são direitos e é preciso garanti-los, e daí, digamos, estas políticas. Só rapidamente, telegraficamente. No Distrito de Viana do Castelo, não há uma cama da rede de cuidados paliativos. Uma só. Uma só. No distrito? Do distrito. Do Estado, no distrito. E em Braga também não há. Do Estado. Da rede do Estado. A rede de cuidados continuados é manifestamente insuficiente. Os doentes de Viana do Castelo... Não, é preciso, nós, na rede do Estado, eu não falo depois eu já digo o que acho do social e do privado. Da rede do Estado, penso que são 20, 30 camas no distrito. Claro que são manifestamente insuficientes. Porquê? Porque depois a retaguarda, a recuperação, a convalescença faz-se muitas vezes no hospital e a retaguarda social também não existe, é difícil e quando existe, no privado é muito caro. Portanto, é necessário, os tais 15 mil milhões provavelmente têm que ser investidos em áreas que não são propriamente do tratamento direto, mas da área do social e é preciso fazer um grande esforço nisso. As OLS, eu não gosto do nome OLS, eu acho que se deviam chamar, não unidades locais de saúde, deviam se chamar unidades de cuidados integrados de saúde. Acho que este era o nome certo para esta estrutura. E uma unidade de cuidados integrados de saúde não se cria por decreto. Cria-se como integração progressiva dos cuidados de saúde primários com os cuidados diferenciados hospitalares. O que aconteceu neste país é que num dia, por decreto, se tornou o país numa LS global. Não digo que está condenado ao fracasso, o que eu digo é que é muito difícil fazer esta integração progressiva do ponto de vista administrativo, do ponto de vista profissional, porque não se faz isto como um toque de magia. E eu trabalho numa OLS desde 2009, e a minha OLS onde eu trabalho, como eu digo, tem 1 quilómetro mais comprido que a OLS de Matosinhos. Porque a OLS de Matosinhos é um espaço onde eu nasci, é um espaço urbano, os utentes deslocam-se no metro do Porto e os de Viana do Castelo vão para uma área que vai do Parque da Peneda das Areias, enfim, por ali fora. E, portanto, o financiamento das OLS, que é por captação, não é? Tem também aspectos muito negativos, porque a OLS de Viana do Castelo, do Alto Minho, sempre foi subfinanciada. Das 9 que havia à época, antes do fim do ano, era a penúltima, estava equiparada à do Nordeste e, portanto, estava absolutamente subfinanciada porque gasta o seu financiamento em salários, medicação e transportes. E, portanto, nem sequer tem capacidade de investimento e sempre se achou que a linha do financiamento dos LS devia ser uma linha de investimento, digamos, suplementar ao financiamento da captação. Porque a captação de Viana é inferior à de Matosinhos, digamos, com índices e coisas que estão assim marcadas. Portanto, é problemático. Eu acho que integrar cuidados, sim senhor, fazer unidades de cuidados integrados, ligar os cuidados de saúde primários. Mas eu que trabalho lá há 44 anos, estou, e conheço esta trajetória, estou exatamente como estava antes, na relação com os cuidados de saúde primários, e fui dirigir um serviço durante 18 anos, não se sente o resultado deste processo. Os ESFs tipo B, sim, mas obrigatoriamente, conforme está no plano de emergência, necessidade de dar resposta à doença aguda. Porque o grande problema é que, e hoje estava a ouvir no Hospital de São Bernardo e no Hospital de Garcia da Horta, o tempo de espera para os amarelos e para os verdes era de 13 horas. Portanto, é preciso dar resposta à doença aguda, que tem que ser vista, mas tem que ser orientada, não pode ser, digamos, para este fracasso em que transforma as urgências. Os concursos, sim, eu, se quiser escolher, o problema é que as avaliações, nós discutimos isto muito tempo na ordem, no fim do internato, o interno tem uma nota, e a nota é 20 praticamente, porque a validação, a certificação do internato
determinou durante muito tempo a seriação do provimento. Portanto, a nota com que se saía do internato era a nota com que se fazia o provimento numa lista nacional. Isto alterou-se no sentido que os hospitais possam, de alguma forma, escolher os seus quadros, mas isto também privilegia os hospitais, ou prejudica os hospitais mais distantes, Doutor mais Alberto interiores. Midões, temos mesmo que acelerar. Pronto, só para acabar com uma coisa, que é um caminho mau para os médicos, é passarmos da brutalização à mercenarização do trabalho. Não é por pagar, de qualquer maneira, indiscriminadamente, que vamos trabalhar mais ou melhor. E esse é um caminho perigoso. Muito obrigado. Peço desculpa. Muito obrigada. Eu não tinha dúvidas que este tema dava mesmo uma mesa redonda. Eu penso que não nos faltarão oportunidades para revisitar o manifesto e a própria ação que estão a levar a cabo. Da minha parte, enquanto deputada relatora e os próprios serviços da Comissão, faremos de chegar a informação da continuidade do relatório. E em plenário teremos também, mais uma vez, este debate, tendo em conta todo o trabalho de reunião de subscritores que conseguiram. Em nome da Comissão de Saúde, senhoras e senhores deputados, muito obrigada mais uma vez pela vossa presença. É um gosto ter-vos cá e ouvir da boca de quem. Muito obrigada. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Está terminada a audição.